Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula, aqui é a professora Larissa. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a história da física. Quando a gente começa a falar sobre a história da física, a gente precisa lembrar como ela começou a ser pensada e o real motivo pelo qual ela veio a existir. Lembrando que a física faz parte do componente ciências da natureza e a origem dela tem tudo a ver com esse termo. No século IV a.C., a gente tinha lá o termo physique, né, na Grécia Antiga, que foi traduzido para física. E esse termo também era conhecido como filosofia natural. Então a física era uma filosofia natural. Essa filosofia natural tinha como ponto principal e primordial observar os fenômenos naturais, por isso filosofia natural. Toda área do conhecimento tem um objeto de estudo, que é o quê? Aquele que vai apontar qual vai ser o conhecimento abordado por ela. O objeto de estudo da física é o comportamento da matéria no tempo e no espaço. Ela surgiu a partir da observação dos fenômenos naturais. Bom, a partir do momento em que começou-se a observar o comportamento da matéria no tempo e no espaço, a gente teve então o surgimento de duas vertentes da física. A física, de modo geral, ela é dividida em duas vertentes. Nós temos a física clássica e a física moderna. A física clássica é toda aquela parte do conhecimento da física, de estudo, de observação dos astros, que foi até o século XIX. E o principal nome que surge na física clássica é Galileu, tá? Galileu Galilei. A física moderna é toda a física que vem a partir do século XX, tá? Toda a física que vem a partir do século XX, pós Galileu Galilei, faz parte da física moderna. Bom, agora vamos falar do método científico. Sabemos que a física surgiu a partir da observação do comportamento da matéria no tempo e no espaço. Só que nós tivemos alguns cientistas que se destacaram. Um deles foi Roger Bacon. Roger Bacon era um franciscano árabe que gostava muito de observar os astros e como eles se comportavam. Então ele começou a fazer alguns experimentos. O método criado por Roger Bacon consistia em observar, criar uma hipótese, realizar o experimento de forma controlada e repetir tudo isso. Foi através desse método científico que Galileu Galilei conseguiu fazer suas descobertas de peso na física. Primeiro, observar o comportamento, criar uma hipótese para este comportamento, realizar um experimento controlado que nos diga por que desse comportamento e então fazer uma nova observação. Até que surgisse então os primeiros princípios da física. Bom, a partir dos estudos, então, dos experimentos realizados tanto por Bacon quanto por Galileu, chegaram-se então a alguns tópicos que realmente se repetiam, tá? Eles sempre se repetiam nos experimentos. Foi assim que começou-se a surgir a lógica. A partir de uma lógica, eles começavam a gerar inúmeras hipóteses. Essas hipóteses e essas lógicas passaram a ser chamadas de princípios. Todos esses princípios são os antecessores das leis da física. Quando um princípio começa a ser testado, ele vai determinar uma lei da física. Quando essa lei da física é testada, ela vai nos dar um teorema. Aí nós temos as leis da física, as leis de Newton, primeira e segunda lei de Newton. A gente tem o teorema de Pitágoras. Todos eles passaram por esse processo. E é isso, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre unidades de medidas e entender como a física funciona nesse sistema internacional de unidades.